Bom, pessoal, então, continuando com exercícios de parametrização do vetor C, agora a gente vai ver um exemplo com dois parâmetros, certo? Eu peguei o mesmo exemplo, o mesmo problema que a gente usou com um parâmetro e vou incluir uma parametrização adicional, né, um novo parâmetro, mas vou aproveitar bastante dos cálculos que a gente já fez. Então, recomendo vocês darem uma olhada primeiro no exemplo anterior com um parâmetro só. Então, esse é o problema que eu falei, de quem eu já conheço, ótimo, tá? Problema ainda sem nenhum parâmetro, e eu vou modificar o vetor C original para esse vetor C', que é o vetor C original, mais lambda1 D1, onde lambda1 é o primeiro parâmetro, e lambda2 D2, onde lambda2 é o segundo parâmetro. Os vetores D1 e D2, o D1 é o mesmo que eu já tinha usado no outro exemplo, ou seja, o parâmetro lambda1 é o mesmo parâmetro lambda do exemplo anterior, e o vetor D2 está aparecendo agora. Tá? Bom, então, o que é que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que recalcular aqui os custos reduzidos, porque agora eles vão depender de lambda, e o valor da função objetiva. Eu vou particionar esses custos reduzidos em três linhas. A linha que não depende de lambda, já está aqui, né? Porque o vetor, a parte que não depende de lambda é a mesma originalmente, então isso aqui não vai mudar. A parte que depende de lambda1 vai ficar numa segunda linha, que é a mesma do quadro anterior, que a gente já tem, eu vou já recuperar isso. E a parte relacionada ao parâmetro 2, que a gente vai calcular agora. Muito bem, então, os novos custos reduzidos, né? Vai ser o custo reduzido anterior mais o lambda1 vezes o custo reduzido associado a D1 mais o lambda2 vezes o custo reduzido associado a D2. O custo reduzido anterior, como eu disse, é o mesmo do quadro, porque o vetor, essa parte aqui não mudou, é o mesmo de antes. Muito bem. A parte do lambda1, eu estou tirando do exemplo anterior, não vou aqui refazer os cálculos. Tá? Então, essa linha é idêntica àquela que eu tinha no exemplo anterior. E para o lambda2, eu deveria fazer essa conta, eu não vou ter espaço aqui, mas eu tenho que pegar, o D2N, quem é o D2N, né? É a parte de D2 associada às variáveis não básicas. As variáveis não básicas são x1, x4 e x5. Então, seria x1, x4 e x5. Isso seria o D2N. E o D2B é a parte de D2 associada às variáveis básicas, 3 e 2, então seria 1 e 0. Certo? E o AB menos 1N eu tiro direto do quadro aqui destacado em azul. Se eu fizer essa conta, eu vou obter esse vetor, vou deixar aí para vocês verificarem, né? E com isso eu completo o cálculo dos custos reduzidos, dos novos custos reduzidos, que eu vou colocar no quadro, então. A parte que não depende de lambda, a parte que depende de lambda1 e a parte que depende de lambda2. Mas lembrando que aqui é um coeficiente só de x1, né? 7 menos lambda1 mais 2 lambda2, por exemplo. Muito bem. Calculando o valor da função objetivo, né? A função z de lambda, agora ela vai ter o valor original mais lambda1 vezes o valor associado a lambda1, né? Mais lambda2 vezes o valor associado a lambda2, a parametrização lambda2. Muito bem. Então, isso aqui é o valor original, que não depende de lambda. O que depende de lambda1 a gente já tinha calculado no quadro anterior. E o que depende de lambda2, né, vai ser db2, que a gente já viu que é 1, 0, vezes o b barra, que é o que eu tiro daqui, 1/3, 2/3. Se eu fizer essa continha, isso aqui é o valor da função z de lambda, tá? Que eu vou reproduzir aqui no quadro, no canto inferior direito. Bom, então, eu estou com o quadro completo agora para começar o processo de parametrização. Certo? Então, vou reproduzir o quadro aqui, eu estou chamando de quadro 1. E aí, bom, esse quadro é primal viável, mas a viabilidade do dual depende dos parâmetros lambda1 e lambda2. Então, quando é que esse quadro seria ótimo? Eu preciso que esse custo reduzido, 7 menos lambda1 mais 2 lambda2, seja maior ou igual a 0, que esse custo reduzido, 3 mais 1/3 de lambda1 mais 2/3 de lambda2, seja maior ou igual a 0, e esse custo reduzido de x5 também seja maior ou igual a 0. Se eu trabalhar um pouquinho com essas expressões, né? Esse aqui, passando lambda1
menos lambda 1 e mais 2 lambda 2 para o outro lado, eu vou ficar lambda 1 menos 2 lambda 2 menor ou igual a 7. Esse aqui, multiplicando todo mundo por 3, né, e passando a parte do lambda para o lado de lá, eu fico assim. Esse aqui, multiplicando todo mundo por 3, passando a parte que depende de lambda para o lado direito, fica dessa maneira. Então, para o quadro 1 ser ótimo, eu preciso que essas três condições aqui sejam satisfeitas. Né? Isso define uma certa região de R2. Né? Vamos ver que região é essa. Certo? Então, eu vou colocar aqui, para a gente poder visualizar melhor, em duas páginas. Bom, aqui eu tenho lambda 1 menos 2 lambda 2, menos lambda 1 menos 2 lambda 2 e lambda 1 menos lambda 2. Se eu fizer aqui essas três regiões, né? Eu estou botando aqui lambda 1 menos lambda 2 igual a 3, menos lambda 1 menos 2 lambda 2 igual a 9, lambda 1 menos 2 lambda 2 igual a 7. São as três retas suporte a essas três condições. E observa que eu estou interessado no lado que contém o zero. Tá? Então, esse lado para cá, que contém o zero, esse lado para cá, esse lado para cá. O que me mostra que a interseção dessas três regiões é essa aqui, né? E que, de fato, as duas condições que me definem a otimalidade do quadro são essas duas aqui. Essa daqui é redundante naquela condição. Muito bem. Então, aqui é a região onde o quadro 1 é ótimo. Ok? E a gente falta estudar fora dessa região, essa outra parte de R2. Então, vamos ver o que acontece quando o menos lambda 1 menos 2 lambda 2 for maior do que 9 ou então maior do que 3. Tá? Então, vamos ver o primeiro caso. Né? Então, quando essa condição aqui não é verificada, né? Isso aqui for maior do que 9, esse elemento é negativo, ou seja, o custo reduzido de x4 é negativo. Tá certo? E aí eu vou aplicar o primal simplex. Estou vendo aqui que a coluna é toda negativa, então o problema é inviável quando for menos lambda 1, menos 2 lambda 2 maior do que 9. Certo? Problema ilimitado. Tá? Então, aqui era a região que eu tinha antes, e eu estou vendo aqui para esse lado aqui, né? Quando não é menor do que 9, é maior do que 9, o problema é ilimitado. Então, eu já consegui descobrir o que acontece nessa região aqui. Muito bem. Falta eu ver essa outra região aqui. Então, vamos voltar lá ao quadro 1 e ver o que acontece. Então, aqui o quadro 1. Eu agora vou analisar o que acontece quando essa condição aqui não é verificada, ou seja, lambda 1 menos lambda 2 é maior do que 3. Então, esse coeficiente aqui é negativo. Eu vou entrar com x5 na base, né? Porque o custo reduzido de x5 é negativo. E vou sair com x2 da base, tá certo? E aí, esse é o elemento pivô, né, 1/3, e aí eu obtenho esse quadro aqui, que é o quadro que vai ser considerado na região lambda 1 menos lambda 2 maior do que 3. Bom, mas, de novo, esse quadro, a otimalidade dele depende de lambda. Então, vamos ver lá, aqui o quadro 2, quando é que ele é ótimo? Quando o coeficiente de x1 for maior ou igual a 0, o custo reduzido de x2 for maior ou igual a 0 e o custo reduzido de x4 for maior ou igual a 0. Né? Essas três condições, eu vou escrever dessa maneira, vou deixar os termos de lambda do lado esquerdo e os termos independentes do lado direito. Então, aqui eu tenho essas três condições, menos 2 lambda 1 mais 3 lambda 2 maior ou igual a 10, lambda 1 menos lambda 2 maior ou igual a 3 e lambda 2 maior ou igual a menos 4. De novo, isso define uma região de R2 que eu vou ver quem é. Certo? Então, isso aqui já era a região que a gente tinha estudado. E as três condições que eu tenho, né? Lambda 1 menos lambda 2 maior ou igual a 3. Então, lambda 1 menos lambda 2 é isso aqui, então é para cá, né? Para baixo, não incluindo o zero. A outra região é lambda 2 maior ou igual a menos 4, que inclui o zero. Aqui, lambda 2 igual a menos 4, inclui o zero, é para lá. E menos 2 lambda 1 mais 3 lambda 2 maior ou igual a menos 10. Aqui a reta, menos 2 lambda 1 mais 3 lambda 2, maior ou igual a menos 10 é a parte que inclui o zero, então é para lá. Então tem que ser para baixo dessa reta e para cima dessas duas. Ou seja, vai me dar essa região aqui, onde o quadro 2 é ótimo. Né? Essa condição aqui ela não definiu em nada a otimalidade do quadro. Então, só essas duas aqui.
Muito bem. Falta eu estudar esse outro setor aqui, que eu ainda não sei o que é o ótimo, e eu vou olhar então para o quadro 2 agora e ver o que acontece quando esse critério, né, esse custo reduzido, é negativo. Menos 2 lambda 1 mais 3 lambda 2. Essa condição aqui, né? Quando menos 2 lambda 1 mais 3 lambda 2 for menor do que 10, esse custo reduzido é negativo, que é o de x1, eu vou entrar com x1 na base, tá certo? E aí eu percebo que nessa região, menos 2 lambda 1 mais 3 lambda 2 menor do que menos 10, o problema é ilimitado, já que aqui a coluna é toda negativa, né? Então, isso era a região que eu tinha antes, e eu estou percebendo que eu concluí que abaixo dessa reta é ilimitado. E com isso eu concluo toda a análise dos parâmetros lambda 1 e lambda 2, dividindo aqui o R2 nesses setores onde eu tenho o quadro 1 ou o quadro 2 como ótimos e o resto da região como sendo ilimitado.